muito bom dia a todos. Esse é o nosso encontro todos os domingos de manhã da série Compreendendo o que é o Espiritismo. Nós estamos vendo a quarta parte desse livro, que se trata do terceiro capítulo, onde Kardec responde sucintamente algumas perguntas de alguns temas para que possa nos esclarecer. O título desse livro, desse capítulo, é Soluções de alguns problemas por meio da doutrina espírita. E o tema de hoje é o homem durante a vida terrena. Esse tema nós iremos dividir em 3 vídeos, porque possui várias perguntas bem esclarecedoras e nós estaremos então vendo algumas delas hoje. Como e em que momento é operada a união da alma ao corpo? Essa é a primeira pergunta. Kardec, então, junto aos espíritos, responde que desde a concepção, que o espírito ainda errante, ele se relaciona com o corpo e que deve se unir. E aí, por meio de um laço fluídico. E à medida que esse corpo vai desenvolvendo, né, esse nenenzinho ali vai desenvolvendo com a mãe, ele vai estreitando ainda mais esse laço, né, junto ao corpo. E ele vai perdendo ali a consciência. E aí, conforme concluído essa fusão, esse laço fluídico da alma, né, do espírito ao corpo, então vem a forma definitiva desse ser. E aí, quando ele nasce, ele vai recobrando as suas ideias do decorrer, mas de uma forma que a gente sempre sabe, né? A gente não sabe de como a gente era, os nossos erros, os nossos acertos, mas a gente vai recobrando a consciência, né? Onde a criança vai se desenvolvendo, né? Vai criando ali os seus hábitos, né? Vai aprendendo, vai ter aquele desenvolvimento que entra na parte da ciência do corpo humano, né? Mas ele cita assim que desde então da concepção ele tem esse laço que cada vez mais vai se estreitando aí conforme o decorrer da gestação. Próxima pergunta é: qual é o estado intelectual da alma da criança no momento do nascer? E ele explica que o seu estado intelectual e moral é o que ele já tinha antes do corpo, né? Ele tem a alma, ele tem as ideias, a gente vai carregando isso das nossas experiências, da nossa vida, e aí conforme a gente vai tendo ali o desenvolvimento, a gente vai demonstrando as nossas tendências, né, tanto para o bem quanto para o mal, né, então ele vai desenvolvendo aí conforme o nosso corpo também vai se desenvolvendo, então esse ser também vai desenvolvendo, nós seres humanos vamos desenvolvendo e aí mostrando as nossas tendências, né? Por isso que cada um é individual, né? Porque mesmo que sejam gestações gemeلاres, né? O espírito, cada um possui a sua alma e as suas tendências, seus desenvolvimentos intelectual e moral. Então, cada um vai desenvolvendo ao longo ali da sua vida. Qual é a origem das ideias inatas, das predisposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte ou uma ciência independente da instrução? E ele cita que as ideias inatas, elas podem ser desde a criação da alma, Deus ter criado criaturas mais perfeitas, né? Ou do progresso anterior que foi alcançado. E ele cita que a primeira não faz sentido, né? Porque se tratando de justiça divina, Deus não criaria umas mais perfeitas, outras mais imperfeitas. E que sim, a criatura, né, todos os seres, eles vão desenvolvendo, né, a sua alma de acordo com o seu progresso e o seu grau de evolução. Então, como nós citamos em vídeos anteriores, nós somos criados, os espíritos, as almas, da mesma maneira. E cada um tem a sua condição de ir evoluindo, como uma escola. Então, aquelas aptidões que a criança nasce para desenhar, para fazer alguma coisa totalmente que a gente é acostumado, né? Que você vê aquelas crianças super didatas, né? Que se desenvolvem, super inteligentes, né? É porque elas já carregam isso de outras vidas, né? Então, não é que Deus quis ter mais misericórdia delas e quis dar mais aptidão para elas, não é nada disso. É de acordo com o que elas já vinham carregando de outra existência. Porque se revelam gênios nas classes sociais privadas de toda a cultura intelectual. E aí ele cita que isso é a prova que as ideias inatas não dependem do meio que a criança veio, que o meio ele vai favorecer para desenvolver.
Então, por exemplo, se ela nasceu numa família que tem muita condição, que tem condições de pôr ela em vários cursos, estudos, ela vai ter um meio para se desenvolver mais fácil. Mas aquela criança que não tem ali, que nasceu numa uma família muito simples, de poucas condições, que não é privilegiada com estudos, tudo, ela tem também, ela acaba se desenvolvendo essa parte, esses dons, essas aptidões dela, porque é o espírito dela que carrega isso. Então, o meio vai favorecer, vai auxiliar para que ela consiga ter uma evolução mais rápida. Mas isso não vai dizer, o meio não vai tornar uma criança um gênio. Então, uma criança que ela não desenvolveu, não tem desenvolvido aptidões, o pai vai lá, coloca ela em vários cursos e tal, para ela se tornar um gênio, ela não vai se tornar porque ela não tem isso desenvolvido, né? Ela não tem dentro dela. E aquela criança, às vezes, que não tem quase condição, vai desenvolver porque ela tem essa aptidão dentro ali internalizada das suas outras existências. Porque encontramos crianças instintivamente boas em sórdidos ambientes, não obstante, ou maus exemplos que têm outras instintivamente más em ambientes honestos, apesar dos bons exemplos que lhe dão. E aí vem aquela situação, né? Tem desenvolvimento moral e intelectual é de cada ser. Então, ele pode estar ali no meio, uma família muito boa, uma família de bons preceitos, né? Que ensina as boas atitudes, tem um desenvolvimento moral e intelectual muito grande, mas ele carrega essas tendências ruins. E como o oposto também, né? Às vezes uma criança nasce numa família que é totalmente desestruturada, uma família ali que, né, tem maus hábitos, e ela consegue se desenvolver, porque ela tem a parte moral e intelectual dela já desenvolvido. Por que razão de 2 filhos de um mesmo pai, educados pelos mesmos métodos, um inteligente, o outro estúpido, um bom e o outro mau? Porque um filho de um homem de gênio, às vezes, é uma negação, e um filho de um estúpido é um homem de gênio. E também, né, entra a situação, porque cada ser, ele é um indivíduo, cada corpo, vem de uma alma, vem um espírito, e esse espírito vem carregando a sua trajetória, vem carregando ali no seu inconsciente toda a sua parte moral, o seu intelectual desenvolvido. Então, mesmo que uma criança, né, sendo uma gestação gemelar, ela tem ali cada um se desenvolve de um jeito, mesmo sendo gêmeos idênticos, eles vão ter as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas tendências. Por quê? Porque eles são individuais, mesmo que vieram juntos ali naquela existência, eles carregam outras experiências de outras vidas que já tiveram. Então, isso não quer dizer, então não é uma herança genética, a parte moral, intelectual, não é uma herança genética, diferente do corpo, né? O nosso corpo é uma herança genética, então o que a gente tem é o cabelo, o olho, a cor da pele, essas coisas a gente vem carregar dos nossos pais, dos nossos avós, mas a nossa parte moral e intelectual, não. Então a gente tem o livre-arbítrio totalmente sobre essa situação. Se as almas são independentes, de onde procede o amor dos pais para com os filhos e vice-versa, né? E aí ele explica, né, que os espíritos se simpatizam e se reúnem, e o nascimento de uma tal família, não é um mero acaso. Então, cada situação ali, o pai pode, né, os filhos, né, virem juntos, para quê? Para superar as suas provas, para superar as suas diferenças, e muitas vezes por simpatia. Então, também tem aqueles casos, né, então, que vêm para provas, né, porque aquelas situações difíceis, e tem os casos, né, que são espíritos que já simpatizam, que já tiveram uma existência anterior, e eles simpatizam e nessa reencarnação vêm juntos para continuar ali a busca da sua evolução. E por que razão pais perversos e filhos maus, né? Aí entra o que a gente falou, que, né, são espíritos que se reúnem nessa existência, não por simpatia, mas para que um sirva de prova
com o outro, né? Então, a gente tem que sempre pensar, às vezes a gente tem aquele, né, pensamento, né, aquela situação sempre na família, né, a gente vai tendo aquelas vezes uma dificuldade de se relacionar com algum outro ente, mas por quê? Porque nós viemos justamente nessa família pra gente aprender, a gente veio naquela situação para que junto a gente consiga então evoluir, aprender com os erros, com os acertos, né? Porque a gente não sabe o que a gente foi na outra existência para aquele ente e nem o que ele foi pra gente, né? A gente não sabe ali se hoje a gente tem um mau relacionamento, mas será que na outra vida eu não prejudiquei aquela pessoa, né? Então a gente tem que fazer pensar nessa, tentar evoluir nessa e progredir. Porque encontramos em certas pessoas nascidas em condição humilde, instinto de dignidade e grandeza, enquanto que outras nascidas em altas classes, os baixos instintos, né? Então ali ele vem explicar, né? Que vou ler como está explicado aqui para nós. Trata-se de uma recordação intuitiva da posição social que ocuparam e do caráter que tinham na existência anterior, né? Então não quer dizer que a pessoa que, por ela ter muitas condições, que ela vai ser uma pessoa humilde, uma pessoa digna daquela situação, uma pessoa muito evoluída. E existem muitos casos que as pessoas têm muitas posses, têm uma alta classe, mas elas não sabem aproveitar a oportunidade, a prova que elas estão recebendo, de estar também auxiliando aqueles que são menos necessitados que ela. Também de ter uma boa índole, né? De tratar bem as pessoas, de ter uma boa relação com as pessoas. Então, às vezes, elas, né, acabam ali não conseguindo desenvolver. Talvez elas vieram nessa situação de ter uma situação social melhor, para que elas possam, então, reparar algum dos seus erros. E muitas vezes, elas acabam errando ali, né? Tem essa condição, mas não consegue cumprir essa prova. E outras, né, que são tem tão pouco, são classes inferiores, são pessoas de um coração, de uma benevolência muito grande, porque justamente que elas carregam isso de outra existência e hoje nessa vida elas têm uma condição mais simples, mas que elas estão cumprindo ali a sua prova. E a nossa última pergunta de hoje é: qual é a causa das simpatias e antipatias que se manifestam entre as pessoas que se avistam pela primeira vez, né? E ele explica que são criaturas que em outra existência já se conheceram, já tiveram contato e que muitas das vezes elas não tinham afinidades e outras, né, já tinham uma certa afinidade. Então, às vezes, a gente acaba encontrando aquela pessoa e é uma conversa gostosa, uma amizade. Por quê? E ela não é nem um parente próximo, a gente tem uma afinidade. Por quê? Na outra existência, elas já tinham ali se simpatizado, né? A gente já tinha simpatizado com aquelas pessoas, né? E já outras, já aquela, tipo assim, sabe aquela coisa? A gente tem uma certa mania, né? De falar, não fui com a cara daquela pessoa. Mas por quê? Porque a gente já, às vezes, tem ali lá atrás, na outra existência, né? A gente já teve as suas divergências e justamente, às vezes, elas vieram nessa existência para que a gente possa ali tentar recobrir as pazes, tentar aprender com os erros, os acertos, os defeitos, aprender a conviver, né? Porque nós estamos ali evoluindo, né? Cada um no seu grau de evolução. Uns mais adiantados, outros menos adiantados, né? E essas pessoas, né, que se simpatizam, elas têm o que? Um fluido, o sentimento, a energia, que fazem com que elas se simpatizem. E da mesma maneira que as pessoas que não se simpatizam, os fluidos, as energias acabam não combinando ali, né? Então acaba ali não se identificando e às vezes não acaba tendo aquela simpatia, não consegue ali se desenvolver, conversar, né? E acaba sendo uma sensação desagradável, né? Porque não estão na mesma sintonia, né? Às vezes, né, a gente tem aquela pessoa que a gente fica ali horas e horas e horas conversando e a gente tem pouco ali contato, porque é uma pessoa que tá vibrando a mesma energia. E às vezes a gente chega num lugar e tem aquela pessoa que ela, né, tem uma energia
diferente da nossa. Às vezes a gente tá numa sintonia muito boa, né? Uma energia muito agradável. E a pessoa tá numa energia negativa, só pensamentos negativos. E aí aquilo lá vai deixando a gente acaba entrando naquela mesma sintonia, que a gente acaba ficando até pesado, né? Cansado ali com aquela situação, né? Porque a gente acaba entrando na mesma sintonia que a pessoa, né? E a gente não vê, às vezes não vê a hora, quando a gente não entra nessa sintonia, não vê a hora, às vezes, de não estar mais perto, para que a gente não acabar vibrando ali a mesma sintonia, né? Então, é por isso, né? Cada um tá ali na sua sintonia e se simpatiza de outras existências. Então, é onde a gente tem que pensar, né? Orar e vigiar o pensamento mais uma vez, para saber o que a gente vibra. A gente tá ali sempre emanando vibrações boas, simpatizando com as pessoas da melhor forma, né? Mas a gente tá aqui para aprender também, né? Com certeza. Então, nem sempre a gente vai estar ali tendo a afinidade com as pessoas, né? Porque a gente também tem ali o nosso grau de evolução pra gente aprender. E o nosso objetivo aqui é buscar a nossa evolução. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ficado esclarecido. No próximo domingo vamos continuar vendo esse tema, que tem muitas perguntas interessantíssimas aí para nos esclarecer um pouquinho mais. Um ótimo domingo, um domingo abençoado e gratidão.